Bom dia, então, quem chegou depois, espero que tenham aproveitado um pouquinho dessa meditação. Ela é muito importante para que a gente consiga, através dessa meditação, pacificar nossos pensamentos, nossas emoções, nossas fabricações mentais, e assim nós nos tornamos um recipiente adequado para receber esse néctar maravilhoso que é o Santo Dharma. Nós estamos, então, estudando o 8º capítulo do Guia de Conduta do Bodhisattva, o Bodhisattva Charyavatara, que trata da quinta paramita, que é a paramita da concentração ou meditação, como é chamado por alguns. Então, hoje nós vamos concluir a explanação sobre o Bodhisattva Charyavatara. Tá? Vamos concluir as estrofes desse 8º capítulo, vamos fazer um super sobrevoo lá da Estação Espacial Internacional do 9º capítulo, que trata da vacuidade, da sabedoria, e depois faremos a nossa dedicatória, que é o 10º capítulo desse Guia de Conduta do Bodhisattva. E ano que vem, a depender das causas e condições, nós vamos iniciar o estudo de um outro texto. Nós não vamos dar sequência no estudo do 9º capítulo e do 10º capítulo desse texto, do Bodhisattva Charyavatara, porque para o 9º capítulo requer uma grande, imensa, colossal acumulação de mérito e acumulação de sabedoria. Como a maioria das pessoas não tem essa acumulação, não tem sentido nenhum colocar um ensinamento desse na internet, onde as pessoas vão pegar, eventualmente, um ensinamento aqui e acolá e criar visões errôneas, que vai trazer para elas um grande sofrimento. Então, não há sentido nenhum. Então, cada um de vocês, na medida da progressão, na via, seguindo o Lanrim direitinho, cada um de vocês, com acumulação de mérito, acumulação de sabedoria, vocês gradualmente vão compreender o que vem a ser essa vacuidade. Vacuidade, muitas pessoas têm uma ideia completamente equivocada, por isso que é perigoso colocar assim na internet, porque, primeiro, que as pessoas têm uma ilusão de que seja uma ilha de felicidades e prazeres, onde está tudo maravilhoso. Mas isso tem a ver lá com a segunda nova verdade, que é o desejo de aniquilação, que é causa de sofrimento. Então, a vacuidade não tem absolutamente nada a ver com isso, além de outras visões mais equivocadas ainda do que essas a respeito da vacuidade. Então, por isso, fiquem tranquilos, cada um, na medida da sua perseverança, da sua aplicação na via, vai compreender profundamente. Mas aqui eu vou dar um sobrevoo para vocês, pelo menos, entrarem em contato para ver do que se trata. Tá? E depois faremos a dedicatória. Então, como a programação hoje está bem extensa, e eu ainda tive que condensar mais ainda, porque nós só tivemos 3 domingos nesse mês, porque o domingo que vem está destinado ao ensinamento do Lama Drimé, então está bem condensado, mas vamos lá. Então, nós vamos iniciar logo com o 8º capítulo, que foi no ponto onde nós paramos na estrofe 175. Então, já nos comentários, já começa, com autocompaixão. O que é autocompaixão, gente? Não é ter peninha de si, não. É querer se livrar do sofrimento. Tá? Então, essa é a autocompaixão, do sofrimento e da causa do sofrimento. Com autocompaixão, siga instruindo sua mente egóica, que foi o que a gente viu na semana passada, como é que a gente vai lidar com a nossa mente egóica, que vem nos fazendo sofrer desde os tempos sem princípio. Então, como é que nós podemos subjugá-lo? E aí o Shantideva começa, no 175. Tendo caído em tal estado de sofrimento, onde nada sobre essa terra tem o poder de satisfazer meus desejos, o que poderá contentar-me? Isso tem a ver com a estrofe anterior, que nós vimos no domingo passado, que tem a ver com aquele ensinamento clássico de que o desejo é como tomar água salgada. Nunca a sede vai cessar, Tanha, a segunda nova verdade. Então, quando nós vamos alimentando os nossos desejos, nós vamos ficando cada vez com mais desejo ainda.
e cada vez mais vulnerável aos diversos elementos, aos diversos estímulos que podem surgir na nossa experiência. E nós nos tornamos ainda muito mais vulneráveis. Então, atenção com os desejos que você alimenta na sua mente, né? Ter essa ideia equivocada de que conforto, bem-estar, né? Ou ter as coisas que você pensa em ter, que aquilo ali vai satisfazer seu desejo, é um erro gigantesco, né? Não há nada da nossa experiência no nosso cotidiano, na nossa vida relativa, que possa satisfazer o desejo. Tá? O desejo, tal como a aversão, é filha da ignorância. Tá? E ignorância do quê? Do Kanikyana. Tá? Então, nunca os desejos podem ser satisfeitos. Jamais. Porque a gente vai satisfazendo um e já quer outro, e não tem fim isso aí. Por isso que nós estamos girando no samsara desde os tempos sem princípio, e isso aqui não tem prazo para terminar, não. Vai depender do esforço, da perseverança de cada um para resolver essa historinha do desejo, da aversão e da ignorância. Então, nos comentários, é dito, né, que a gente deve fazer um exercício de realmente domar esses nossos desejos. Diante de qualquer desejo que a gente tenha, ou aversão, né, porque são só duas faces da mesma moeda, olhar, né, para o objeto que aparece, mas eu preciso mesmo disso? Isso é necessário para mim? Ou é só para se dar um presente? Não, eu mereço. A gente diz isso, eu mereço. Qualquer que seja um picolé, uma casa, um carro, eu mereço. Quem que merece? O ego. Gente, não é, está lá. O Dharma tem um só objetivo, o que é? Eliminar essa crença egocêntrica. Então, é esse o exercício que nós vamos fazer diante de algum desejo, ou aversão também, não deixar alimentar isso aí. Olhar e ver isso aqui. Porque, às vezes, a gente realmente, entendeu? Está sem comer há 8 horas, entendeu? Aí, né, tem um prato de comida, será que eu vou comer ou não vou comer? Aí daí tem que comer, né? Porque senão vai cair duro, vai passar mal. Mas outros desejos, né? Às vezes acabou de comer, não tem sei lá, comer um doce, uma coisa assim, mas será que precisa? Será que realmente é necessário? Então, sempre fazer esse tipo de questionamento. E a lembrança aqui maravilhosa, né, dos mestres, dizendo que os desejos nunca são satisfeitos e a gente se torna ainda mais vulnerável. 176. Os desejos não satisfeitos, nem insaciáveis, conduzem à miséria e à raiva. Mas aqueles que não dependem de nada conhecerão uma felicidade perfeita e inesgotável. Então, o que nós estamos falando aqui? Do contentamento. O que está lá? A primeira nobre verdade. Insatisfatoriedade. Isso educa sofrimento. E nós estamos nesse sofrimento todo por conta disso, dessa sede que não termina nunca. E o Shantideva coloca, né? Nos conduzem à miséria e à raiva. Ou às aflições e às ideias degeneradas. Porque nós, na busca da satisfação dos nossos desejos, ou de escapar daquilo que a gente não quer, nós vamos criando ainda mais causas de sofrimento e miséria, né? Mas aquele que não depende de nada. Depende do que você depende? A gente depende de causas e condições, tá bom. Mas quais são as necessidades? Se você for ver o que a gente realmente precisa, a quantidade de comida é mínima que a gente precisa, de alimento. A gente precisa de veste, né? Porque nós não temos pelos para revestir o nosso corpo, a gente precisa de um abrigo. Mas que abrigo é esse? É só isso, essas são as nossas necessidades. O resto, gente, é supérfluo. Por isso que esse samsara é uma vidazinha medíocre, entendeu? Uma vidinha fútil, porque tem esses desejos, né? Querer, querer, querer.
Então, é isso que nós estamos trabalhando quando a gente está alimentando o nosso desejo, né? Manter a nossa, como dizia o Lamartine, a nossa pequena vida medíocre, né? E fútil, não serve para nada, né? Pura perda né, de tempo mesmo, né? E aí, no comentário é dito, né? A ausência de desejo é a única fonte de alegria e paz. A ausência de desejo. Aí uns vão ficar desesperados, mas o que eu faço com o meu desejo? Gente, é uma emoção, e emoção precisa ser trabalhada, né? Porque ela vai te levar ao sofrimento, sem dúvida alguma. E assim, né, dentro da perspectiva do Dharma. Tem outras correntes de pensamento que não tem nada a ver com o Dharma, mas que você tem que satisfazer, né, ter prosperidade, ter isso, ter aquilo outro e tal. Mas não é a visão de acordo com o Dharma, né? Nos comentários também, outra coisa super importante, né? Para atender os desejos, as emoções perturbadoras são produzidas. E aí vem sofrimento e a degeneração do potencial positivo. Então, aqui é uma consequência outra das emoções. Não é só o sofrimento, mas a degeneração do seu potencial positivo. Então, vamos imaginar que o praticante lá já está se aplicando na prática dos 10 atos positivos, né, porque são eles a causa da felicidade, já esteja lá. Então, está lá na batalha, né, tentando, né, não tagarelar, não contar mentira, não ter cobiça, visões errôneas, né, já está lá nesse momento, já está praticando algumas das paramitas, praticando paciência, generosidade e tal. E aí vem um desejinho, né? Vem um desejinho que vai virando um desejão, e aí começam as emoções perturbadoras. O que os dharmas mundanos estavam lá guardados na caixinha, eles tomam posse do sujeito. Aí o que acontece? O potencial positivo que ele acumulou aqui vai degenerar. Então, aqui, dentro da visão do Buda, do Dharma, não tem assim a acumulação, tipo a paramita que eu já pratiquei, tira para um tesouro. Não, gente. Tesouro é destruído em segundos. Está lá no primeiro estrofe do capítulo lá sobre a paciência, né? Um instante de raiva destrói éons de acumulação de virtude. Um instante de raiva destrói tudo, queima. E aqui é a mesma coisa. Tá? Um desejo que a gente alimenta destrói todo o nosso potencial positivo, que a gente ralou para caramba para conseguir. Então, muita atenção a que desejos, né, você alimenta na sua mente. Né? Nem ao despertar a gente deve ter desejo. A gente já vai ver isso daqui a pouco. Né? É a nossa aspiração, mas não é esse desejo tão rápido. E o Shantideva segue, né? Sim, só esqueci de contar aqui, né? Tem uma historinha que está nos comentários, que é do rei Mantuata, que ele dividiu o trono com Indra. Ele, lá na história, a história é comprida, mas, enfim, não vou contar ela toda aqui, mas ele ele se apoderou da metade do reino de Indra. E aí ele não ficou satisfeito com isso, ele já tinha tudo, mas não ficou satisfeito. E ele resolveu conquistar a outra metade, mas dividiu o trono com Indra, mas ele resolveu conquistar a outra metade do reino de Indra, imagina, né? E aí o Buda, quando ele deu esse ensinamento, coloca bem assim, né? Que é uma frase maravilhosa, né? Os desejos são como um poço sem fundo. Então, só para ilustrar, essa é uma história que o Buda contou para ver como é que a gente vai nessa historinha do desejo, né? Uma coisa puxa a outra. Então, vamos para o 177. Também não darei aos desejos do corpo nenhuma oportunidade de crescer. O melhor objeto é aquele que eu não considere como desejável. Então, alimentar os desejos do corpo. O que são? Os desejos sensuais, os desejos dos órgãos do sentido. Né? Recentemente, uma pessoa falou, porque eu quero um incenso butanês, porque eu só consigo meditar com incenso butanês. Oxe, gente, é só um suporte.
entendeu? Não tem incenso butanês, outro incenso qualquer, uma pedrinha, uma sujeirinha, uma marquinha na madeira, é suporte. Não precisa de um, entendeu? De um incenso, uma coisa. Não precisa nada disso, não. É suporte, só isso. Então, quando nós vamos alimentar o desejo, isso aqui sem falar na guludice de comer uma coisa, de tomar uma bebida não sei das quantas, ou, enfim, um spa não sei da onde e tal. Isso é bom também, entendeu? Não tem nada de mal em ser isso, mas não vai te conduzir, e nós devemos ser atentos ao nosso apego a esse tipo de experiência dos órgãos dos sentidos. E aí tem uma passagem de Aryadeva que diz, né? É preciso proteger o seu corpo, mesmo que o consideramos como inimigo. A melhor condição é criar méritos e viver muito preservando a ética. Então, o que ele vai dizer, né? O que está dizendo aí? Que nós devemos preservar nosso corpo, de atender esses desejos do corpo e utilizá-lo, né, como barco que vai nos conduzir à outra margem, né? Ou seja, sendo um instrumento de amor, de respeito, de compaixão por todos os seres. E também, em um outro comentário é dito, né, que é preciso preservar a nossa saúde também, tá? Então, os desejos, né, para manter a saúde são legítimos porque a gente está reforçando a nossa preciosa existência humana. Então, ter uma alimentação correta, um tempo de sono adequado, a prática de exercícios físicos, isso tudo, né, são comentários contemporâneos para dizer de como é que a gente vai lidar com esses desejos, né, que, na verdade, não são desejos, são necessidades da gente que tem esse corpo humano aqui. E aí vem o 178. Essa forma medonha, que é um saco de imundícies, destinada a virar pó, incapaz de se movimentar sozinha, que é impulsionada por outras forças. Por que tomá-la como um eu? Nós vamos ver isso mais na frente. Como a gente já viu lá em Sutras, o Buda descrevendo, e vocês vão ver na historinha hoje também, tem um pouco disso, né? Isso aqui é uma união, né, de uma semente masculina e uma feminina que deu origem ao nosso corpo, a gente já viu sobre isso, né? Não tem nada aqui que seja eu, né? Metade de um, metade de outro, de dois seres, né? Que pegou metadinha de um, metadinha de outro, fez um ser, e ele é composto do quê? De matéria orgânica. Basta você fica uma semana sem tomar banho, sem escovar dente, sem fazer nada. Por quê? Porque ele estraga a gente. Se você deixar uma banana também assim exposto, né, na natureza, entendeu? Já vai encher de larvinhas de mosca, vai criar mosquinha. Né? Todo mundo fez experiênciazinha, né, do tomate mofando, então nosso corpo também. E ele é animado por forças, né, como é dito aqui, né, por outras forças. E num dos comentários é bem interessante, né? Ele morto vai precisar de 6 pessoas para carregar. Já pensaram nisso, gente? Quem vai carregar o corpo, né? Ontem minha mãe me contou a história, porque ela fica apavorada com as histórias. Faleceu uma pessoa lá no prédio onde ela mora, que foi onde eu morei quando eu era adolescente, é o mesmo prédio. E a família se negou a ver que a pessoa tinha morrido. O que fizeram? Botar dentro de um táxi morto. Gente, eu imagino a cena, né? Mas aí quem que vai carregar, né? Chamaram, né, o porteiro do outro prédio e tal, para colocar a pessoa que desacreditar. Não morreu, não. Todo mundo já tinha visto que ele tinha morrido. Botar dentro do táxi e levaram para o hospital. Chega lá no hospital, o quê? Está uma morta a pessoa. Já está morta. Entendeu? Mas não tinha nem gente para carregar o corpo. E o nosso corpo vai ser assim também, gente. A gente precisa, eu sei que é meio macabro isso, mas é verdade. Esse corpo que a gente glorifica tanto, não tem nada demais em dar alimento corretinho, dormir e tal, cuidar dele, cuidar da preciosa existência humana. Mas quem vai carregar o nosso corpo? Aí não vai conseguir nem carregar o nosso, esse corpo, ele não vai conseguir carregar. Vai precisar de uma turminha, como foi preciso lá no prédio onde a minha mãe. Ela estava apavorada com essa história. Assim, quem vai carregar o meu corpo
né? Acho que ela estava pensando nisso, né? Mas é isso. Então, por que tomá-lo como um eu? Porque isso vai alimentar o quê? A nossa apreensão egocêntrica. E aí o Shantideva segue, né? Que ele viva ou que ele morra, que diferença isso faz, né? Para que serve essa máquina? Ele não é diferente de um torrão de terra. Que lástima! Mas, ó, minha mente, você não está removendo a tua apreensão egocêntrica. Então, como é que nós vamos ter essa relação com esse corpo? Nós recebemos esse corpo, né? Nosso karma foi atraído para este corpo, cada um tem um corpo aí de acordo com o seu karma, porque foi assim que nós fomos feitos, entendeu? Vamos cuidar dele, porque no início alguém cuidou, agora a gente cuida dele, dando a nutrição, a veste, a proteção que ele precisa, mas finalmente ele é um torrão de terra. Olha que coisa pesada que o Shantideva nos coloca aqui. Cai no chão, né? Tem uma vertigem, uma coisa assim, cai no chão. Ou você vai acordar sozinho, às vezes não, mas alguém vai ter que levantar você. Às vezes uma pessoa não vai conseguir. A gente vai ver isso na historinha. A historinha de hoje tem a visão do Buda sobre isso, né? É bem macabro, mas é assim que a gente tem que ver. Usar esse corpo como a preciosa existência humana, para a gente realmente praticar o Santo Dharma, atingir a outra margem, que é a liberação, que é o Nirvana, e amar e ter compaixão, respeito por todos os seres. E o Shantideva segue no 180. Ao buscar atender ao mínimo desejo do corpo, acumulei sofrimentos sem razão. Qual a utilidade de tantos apegos e raivas para aquele que é semelhante a um pedaço de madeira? Ele volta aqui com essa imagem do pedaço de madeira. Ao buscar atender o mínimo desejo do corpo, né? Mesmo que seja para dar o mínimo, né, necessário, né, um supérfluo ainda, né? Acumularei sofrimentos sem razão, inúteis. A gente acumula sofrimento inúteis, que só vão trazer mais sofrimento ainda, né? Com a utilidade de tantos apegos e aversões para aquele que é semelhante a um pedaço de madeira. E aqui começa um questionamento. Quando nós estamos atendendo aos desejos e aversões do corpo, o que são? Os 8 dharmas mundanos, que vão nos trazer o quê? Mais sofrimento. Quando a gente quer dar prazer para ele, dar um ganho, um brinde, um elogiozinho, uma famazinha, né? Fugir das coisas, da dor. Né? A venda de analgésicos no mundo é uma coisa enlouquecedora, que a pessoa não quer ter a mínima dor. Não, dor não quer, sofrimento não quer. Entendeu? Legítimo isso, mas precisa saber o que isso significa para a nossa mente. Né? Depois que você já entendeu a história, tudo bem, você pode ir lá tomar seu analgésico. Entendeu? Mas precisa entender a origem disso. O que sente, né, os 8 dharmas mundanos não é o seu corpo. Não é ao seu corpo que você dá prazer. Não é ao seu corpo que você presenteia ele com um elogio alheio. É a sua mente egocêntrica. Quando nós vamos lá comer sei lá, um negócio super maravilhoso, delicioso, tá? Às vezes é tipo um alimento ultra porcaria, entendeu? Mas é gostoso. O que você está atendendo? É o seu corpo? Ele está precisando daquela porcaria, aquela tranqueira? Ou é sua mente que fica satisfeita de comer um negócio gostoso? Nós precisamos começar a separar isso, né? Porque a gente junta os dois e não são tão juntos assim. Né? Tem os desejos da nossa mente que vão trazer muito sofrimento para o nosso corpo. Né? E aí tem no comentário, né? Esse corpo que buscamos saciar será somente pó um dia. Pó. Pó. Né? Depois que os ossos, quem é enterrado e fica lá os ossos tanto tempo, depois de
sei lá quanto tempo, né? Às vezes tem ossos que estão há mais de 100 anos, né, enterrados, o que ainda restou ainda é cremado, né, e é entregue para a família. Então, vai virar pó mesmo, gente. Né? Hoje ainda acha ainda esqueletos de neandertais e ossos de não sei o quê, dentes de não sei o quê. Ainda tem isso, mas não passaram, hoje em dia não vai achar, entendeu? A não ser que fique lá, enterrado definitivamente, né? Imagina quem tem esse negócio de jazigo né, de família. Então, é isso que a gente está destinado. É meio macabro, mas é verdade isso. A gente fica alimentando um corpo que vai ser o quê um dia? Vocês conseguem imaginar vocês daqui a 100 anos? Faça esse exercício. Quem será? Como é que estará esse corpício tão maravilhoso que você adora ele, tão identificado com ele? O que ele vai ser daqui a 100 anos? Pensa nisso. Com o que você está gastando seu tempo, sua energia, sua aplicação? Cuida dele enquanto ele está aqui, né? Para você ter condições, porque doente, praticar o Dharma vai ser difícil. Vai ser difícil. Então, cuida dele para você ter condições né, de chegar lá na outra margem. Isso aqui é Vajrayana, gente, é para atingir o despertar numa sua vida. Né? Se não atingiu nessa vida, foi porque rolou a coisa chamada preguiça. A pessoa tem preguiça ou tem distrações. Quantos mestres da nossa linhagem atingiram o despertar em uma vez? Você é Vajrayana, gente. Então, se você chegar lá no final da sua vida, às vezes não, né? Aí foi bom não atingir o despertar. Quem é o responsável? Foi o Papai Noel? Coelhinho da Páscoa? A fadinha do dente? Não. Reclame de apenas uma coisa. Hoje eu estou virada no Lojão, né? O que é? Reclame de quem? De você mesmo. Poxa, não atingiu o objetivo? Você é o único responsável. Único. Não tem outra pessoa. Ah, mas porque tinha isso, aquilo, outro. Ah, porque não sei o que. Não tem. Não tem. Ah, foi Deus. Não tem Deus, não tem nada. Você é o responsável. Se você não cumpriu ao que você se comprometeu, o responsável é você. O probleminha é seu. O que vai acontecer? Você vai levar esse probleminha para outra vida. E vai começar tudo de novo. Na roda do sofrimento. Tá bom. E aí, até que você recupere tudo e tal, né? Recupere, assim, né? Sua conexão com o Dharma, porque às vezes se perde mesmo, entendeu? A ligação com o Dharma foi tão frágil que você vai demorar, sei lá, 500 mil renascimentos para encontrar o Dharma de novo. E aí? Não é evolutivo isso aqui, não, né? Porque encontrou o Dharma um dia, agora vai, agora aqui para frente. Não, você pode estar no inferno amanhã cedo. É assim que a gente funciona. E aí o Shantideva segue, né? 181. Que ele seja, assim, objeto da minha proteção, ou que seja devorado pelos abutres, etc. Se não há por ele nem apego ou aversão, para que apegar-se a ele? Nós vamos entender isso muito bem quando nós formos ver o 9º capítulo aqui. Esse apego e essa identificação com o nosso corpo, com a nossa identidade, é o nosso maior obstáculo ao despertar. Ele é a nossa principal distração. Quanto tempo que a gente passa distraído, abestado, olhando para as nossas necessidades, das nossas ideias, das nossas emoções, do nosso passado, dos nossos planos no futuro. Olha quanta bobajada, quanto tempo jogado fora, gente. A vida é curta. Essa semana eu soube um colega meu, né, um colega de faculdade, que ele atendeu um menino, 26 anos, infartou, morreu. 26 anos. Então, é como uma gota de orvalho mesmo, olha. Passa rápido. E o que você fez?
tornou essa vida significativa ou ficou gastando com besteira? Entendeu? Vai chegar lá no final, o que eu fiz? Ah, mas eu tive isso, fazer aquilo outro. Quanta besteira, quanto tempo da nossa vida. A vida, gente, essa coisa preciosa que a gente gastou com besteira, com bobagem, com futilidade. Quanto? Então, olhe para isso, né? Então, não se apegue a ele, né? Porque é um objeto imenso de distração. Volto a dizer aqui, tá? Não é para a gente deixar o corpo para lá, não. É preciso que a gente cuide dele, dando o alimento suficiente, que, enfim, é tudo muito simples, né? Não precisa de requintes de sabores e tudo mais. Isso aí é prazer sensual. Você pode ter um prazer sensual de vez em quando, mas, enfim, não tenha nenhum apego a isso, tá? E o Shantideva, então, segue 182. Se o corpo não conhece nem a raiva quando ele é criticado, né, depreciado, nem a alegria quando ele é louvado, por qual razão me esgotarei por ele? É aquilo que eu acabei de falar agora há pouco. Não é o corpo que sente o elogio, não é o corpo que sente o prazer. Se chega um alimento saboroso e tal na nossa língua, tem todo um sistema que neuronal que vai levar a informação lá para o nosso cérebro e vai processar. Mas quem sente o prazer não é a língua, não é o corpo. O perfume, o odor lá, o incenso lá do botão, não é o corpo que sente. Ele tem lá as vias, né, olfatórias e tal, que vai sentir e tal, mas quem vai sentir, quem tem a impressão, quem vai ter a emoção, o sentimento, é a mente. Então a gente fica nutrindo com, mas o meu corpo precisa e merece. Isso tudo, gente, é exercício para que a gente vá desconstruindo essa ideia dessa nossa personalidade, que é algo absolutamente fictício, porque eles são os escândalos, entendeu? Então, é um corpo de experiência e tal, só para a gente ir desapegando assim, olha, não é bem assim, não, você está querendo essa coisa aí, mas deixa quieto isso aí, né? É assim que a gente vai lidando, né? Aí, 183. Aqueles que amam, né, que apreciam esse corpo, aí isso é uma frase, tá, gente? Assim, quem for ler o texto depois, tem que anotar isso aqui. Tem frasezinhas que o Shantideva coloca no texto que está entre aspas. Isso aí é um pensamento de uma pessoa mundana, tá? Só porque o Shantideva, na sequência, vai dar o ensinamento, tá? Então, não vai pensar que isso aqui, o Shantideva vai falar assim, ó, aqueles que apreciam esse corpo, eu os considero como amigos. O Shantideva falou isso, não falou, ele não falou isso, não, ele falou isso aqui dentro de um contexto, tá, entre aspas, para mostrar como é que funciona a mente mundana. Então, aqueles que apreciam esse corpo, eu os considero como amigos. É assim, quem gosta da gente, a gente é amigo, né? Amigo. Quem não gosta, é inimigo. Eu não gosto. A pessoa não gosta de mim, não sei, pessoa horrível, não sei o quê. A gente fala horrores do outro que não gosta da gente. Porque nós somos aqui, o suprassumo da coisa chique, né? Não, né? Não, né, gente? Então, uma vez que todos os seres apreciam, né, amam seus próprios corpos, até os vermes não protegem. Está aí, coronavírus, pobrezinho. Está aí, agora ele aprendeu a lidar com a nossa imunidade. Porque ele quer o quê? Sobreviver, está protegendo a prolezinha dele. Até os vermes, até o vírus, que nem um ser assim completo biológico, falta um monte de estrutura nele, né? Alguns nem consideram como um ser vivo. Ele está protegendo o corpo dele, protegendo a prole dele, não é? Imagina. Por que eu não gosto dele da mesma forma que eu... Aí é pesado, né? Todos os seres, o que eles estão? Com esse mesmo pensamento, né? Aqueles que gostam de mim, eu aprecio eles, né? Eu considero eles como amigos. Todos os seres. Então, por que nós não temos essa consideração por todos eles? Porque eles estão na mesma toada que a gente. Por que eu não vou ter respeito, consideração pelo corpo do outro, né? pela existência do outro, do mesmo jeito que eu tenho com a mim? Então, agora aí,
vai entrar a Copa do Mundo, nem sei se já começou, eu estou meio fora do planeta, desde que eu estou dando ensinamento, eu meio que desligo assim. Mas vai ter, é o meu time melhor que o outro time. É o meu candidato da eleição lá que acabamos de passar, o meu é melhor que o seu. Aí a pessoa tem a versão A1, né? Todo mundo teve a versão A1 e a versão A2. Você passou por essa experiência recentemente. Não é isso? Aí quem tem a versão, o outro. Mas o outro, o que é? O que você não votou, os dois que você não votou. Gente, é um Buda também. É um Buda também. Está lá com as emoções perturbadoras, igualzinho ao sujeito que você votou lá também. Então, mais respeito e mais amor, sempre. Tá? E se estão fazendo bobagem, seja lá quem, né? Estou fazendo julgamento de valor de um, de outro, entendeu? É porque estão de posse o quê? Da ignorância das emoções perturbadoras. Então, vamos ter mais amorzinho e respeito por todos. Todos, indistintamente. 184. Assim, para fazer o bem dos seres, devo doar sem apego meu corpo. Apesar de meus numerosos defeitos, eu os utilizarei como instrumento de trabalho. Então, nós devemos nos tornar cientes dos nossos defeitos, procurar resolver isso, entender a natureza disso, né? Dar a destinação adequada através da nossa meditação e tornar esse corpo um instrumento mesmo de amor, né? De compaixão, fazer tudo o que for possível, né? Dentro da nossa limitação, porque a gente não consegue agora saciar a fome de todos que estão com fome nesse momento, mas do que for possível a nós saciar a fome. E aí dá, né, o alimento, para a meta da generosidade, dá a paciência, dá a prova do regozijo, enfim, de todas as qualidades que a gente puder. Tornar esse corpo realmente como um instrumento nosso de trabalho para atingir o despertar, beneficiando os outros. Né? Quantas horas do seu dia você passa ocupando o seu corpo e a sua mente para beneficiar a sua apreensão egocêntrica? E quantas horas do seu dia você passa para beneficiar o outro? Dando o que você tem para dar. Quais são os seus recursos dos quais você dispõe? Usa isso para beneficiar os outros. Usa como essa nave, gente. É assim que nós vamos atravessar o grande oceano do Sansara. Então, é isso que o Shantideva está dizendo aqui para a gente, né? E aí ele segue, né? Que aí já tem uma parte aqui que vai... São as 3 estrofes finais desse capítulo, que é a determinação de praticar a concentração meditativa. 185. Não mais comportamentos pueris. Basta. Seguirei o exemplo dos sábios. Lembrando-me dos conselhos sobre a atenção, irei refletir sobre o sono e o torpor. E aí, nos comentários é dito, né? São os 5 fatores que prejudicam a concentração, a meditação, que é sono, torpor, né? O primeiro, agitação, desejos, dúvida e raiva. Então, esses são os obstáculos maiores para a meditação. E aí, sem considerar aqui motivação, enfim, os outros fatores que a gente já falou no domingo passado. Então, chega de comportamentos infantis. A criancinha que quer atender a todos os seus desejos. Basta, já deu, né? Com isso, a gente só acumulou sofrimento para nós mesmos e para todos que nos cercam. Então, para com isso, né? Chega, basta, como é dito aqui, né? Porque esses comportamentos são ditados pela nossa apreensão egocêntrica. É ela que tem todo o interesse em satisfazer seus próprios desejos, porque qualquer besteira, qualquer coisinha, ela gosta para tomar para si. Qualquer coisa, né? Ainda que seja
a minha última coisa que eu descobri foi o tal do carimbo no ovo, né? O ovo fica chique quando tem carimbo. É a apreensão egocêntrica isso. Qualquer coisa, qualquer besteira, chique. Quem que acha chique, gente? É só para aumentar mais a apreensão egocêntrica. Ela gosta de qualquer bobagem que aparece. Qualquer coisa, ela gosta de colar nela. Ela tem um poder de magnetismo imenso. Qualquer besteira, qualquer conceito, qualquer coisa, gruda nela. A gente tem que se liberar disso tudo aí, porque não tem existência própria. E aí, 186, como os filhos, né, compassivos dos vencedores, aceitarei pacientemente o que devo fazer. Pois se não faço esforços dia e noite, quando chegarei ao fim dos meus sofrimentos? Gente, isso aqui é uma frase para a gente copiar, entendeu? E botar lá no espelho, né? Para a gente olhar de manhã cedo e falar, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Vou aceitar pacientemente, né, com coragem, né, e dedicação apropriada, o que eu devo fazer para me aplicar na vida. Primeiro, acumulação de mérito, né, que a gente já falou bastante sobre isso, e acumulação de sabedoria, que é a prática da meditação. Não adianta o camarada ficar lá só, estava meditando, gente, como você fuga. Né? Não vai te levar a lugar nenhum, não. Então, aplicação. Segundo, as instruções. Né? Quando a gente fala de objetos imaginários, é o que está ali escrito. Teve uma pessoa lá no KPG, eu já contei essa história uma vez, que falou assim, vocês precisam mudar essas cada divindades, já viu que elas todas têm a mesma cara? Gente, isso aí tem textos e livros, tudo com as proporções, entendeu? Tem que botar a bochecha de um tamanho, queijo do outro. É tudo padronizado, né? O imaginário não é a imaginação livre, leve e solta, não. É aquilo ali. A prática é assim, faz isso, faz aquilo outro, segue o método direitinho. Então, se aplicar nisso e aplicação na prática das paramitas e nos 10 atos virtuosos, porque sem a acumulação de mérito não há acumulação de sabedoria. E aí, por que eu não faço esforços dia e noite, né? E aí tem uma nota bem interessante nos comentários, que não é um esforço ou luta, né? É a alegria que a gente tem para remover os obstáculos. É uma alegria imensa quando nós conseguimos remover os obstáculos, que são o quê? Esses aí, ó. Torpor, agitação, desejo, apego, dúvida e raiva. É uma alegria, olha, conseguir vencer o torpor. Não fica se achando também a coisa mais maravilhosa, não. Olha, que bom, é a tal da fierté, né? O orgulho, tipo assim, conseguir julgar aqui um obstáculo. Então, essa é a instrução que está aqui, né? Se a gente não trabalhar dessa forma, né, com perseverança, né, aplicação, nunca a gente vai chegar ao fim dos nossos sofrimentos. Nunca. Porque, como nós vimos no domingo passado, as tempestades estarão sempre aí. Né? Porque nós temos uma existência relativa. Mas nós vamos permanecer como o Buda permaneceu ou como a Lara Kanana permaneceu. Nem viu, nem ouviu a tempestade. E o 16º Karmapa fala, a progressão na via, as tempestades serão cada vez piores. Porque o objetivo não é se livrar do sofrimento mundano, não. O objetivo é treinar a mente para que você chegue ao fim do sofrimento. Atinja realmente o perfeito e sublime despertar. Então, não vão achando que vai chegar assim, chegar uma beleza, uma época que não vai ter nada. Claro que pela acumulação de mérito, por exemplo, se você praticou generosidade, você vai ter condições mínimas de atender as suas condições necessárias físicas. Né? Isso aí está lá na lei do karma. Mas não se preocupa com isso. Isso aí vem de brinde na história, né? Mas o objetivo é o despertar. Então, se as tempestades serão com raios, trovões e tudo mais, como está lá na historinha, se elas serão assim, se é a marca dos grandes praticantes, aplique-se na vida, porque é isso que está te esperando, né? A felicidade que nós vamos alcançar é essa estabilidade da mente, a mente inabalável. Não é benefícios mundanos. Tem outras coisas para você conseguir isso,
Mas aí não é ensinamento do Senhor. E aí ele conclui com a última estrofe. Assim, a fim de eliminar os véus, farei minha mente sair da visão equivocada e sempre colocarei em equilíbrio meditativo e em perfeita concentração sobre o autêntico objeto da meditação. Então, aqui várias considerações a fazer. Assim, a fim de eliminar os véus, o véu da ignorância, das paixões, do karma e o véu da dualidade em algumas classificações. Para eliminar esses véus, né? Que são os nossos obscurecimentos. Farei a minha mente sair da visão equivocada. O que é visão equivocada? Considerar os fenômenos como reais. O que é fenômeno? A Via Láctea, o buraco negro, não sei da quanto, a banana, a formiguinha, sua identidade. Considerar isso tudo como real é o que ele está se referindo aqui como visão equivocada. Então, purificando, né, os véus, nós vamos nos liberar dessa visão equivocada. E sempre colocarei em equilíbrio meditativo a perfeita concentração equânime, união de Shinei Latom no Dharmatata, que é o equilíbrio meditativo. Então, Shinei, que a gente tem que treinar muito, se liberar do coelhinho, deixar o macaco sossegado, deixar o elefante sossegado, entendeu? Para atingir Latom, depois muito Shinei Latom. Aí a gente vai ter a visão última dos fenômenos. Já está vendo como é que eu estou chegando lá no 9º capítulo? Deixar a mente estável no Dharmadhata. Em perfeita concentração sobre o autêntico objeto de meditação, o verdadeiro objeto, né, da meditação. Qual é o objeto da meditação? Não importa qual seja. Se é um grão de arroz, se é uma sujeirinha. Eu já falei aqui várias vezes, né, no retiro de 3 anos, uma meditação que a gente fazia, uma prática de meditação sem suporte que a gente fazia no templo. Todo dia tinha isso. Então, eu escolhi como oferecendo para a gente um tapete que era branco, né? Depois ele foi ficando pés, meio encardido, mas sempre tinha uma sujeirinha, né? Porque lá era rural. Então, eu sempre olhava, hoje tem uma poeirinha nova aqui. Era aquele sublime suporte. É suporte, gente. Qualquer onde você botar sua atençãozinha lá, orientar voluntariamente sua atenção sobre o suporte, é aquele ali que é válido. Ou se é uma divindade, se é uma letra germe, se é um mantra e tal, mas tem toda uma regulamentação sobre isso. Qual é a cor da letra? É branca, é azul escuro, entendeu? Como é que gira o mantra? Da esquerda para a direita para a esquerda, é de fora para dentro, de dentro para fora. É tudo organizado, não é assim, imaginação, assim, imaginar. Não, é tudo organizado. Tem uns que estão girando para assim nesse sentido, outros estão girando nesse aí, é uma loucura, entendeu? São várias letras germes aí, tem que estar com a atenção top. Mas qual é? É daquela meditação ali, né? É ser inventado a sua cabeça. Sobre o objeto. Qual é o objeto? É aquele que está fazendo tara, a tara com as 21 taras, cada um com seus adereços, a cor diferente, cada uma com seu atributo. Tá, não é esse, é meditação, sei lá, sobre tic-tac do relógio. É o tic-tac do relógio, é o teu suporte. Você vai manter tua atenção, concentração, vigilância em cima desse suporte. Simples assim, não tem confusão nenhuma. É simples assim que a gente vai treinar a nossa mente, domar lá o nosso tigre feroz. E aí, num comentário, né, é dito, né? A fim de eliminar os véus, devemos desenvolver a visão profunda, né? Que é isso, a visão da natureza última dos fenômenos. Né? E aí nós devemos aplicar os 8 antídotos. E aí vai falar que é a fé, né, que é a confiança, compreender o que realmente é a meditação, que é um método, nós vamos ver isso daqui a pouco, é um método, e aí você ter confiança naquele método, olha, isso aí funciona. Então, vamos lá. Segunda, a tua aspiração, a tua motivação de fazer a prática.
Isso aqui são fatores essenciais para a sua meditação funcionar. Qual é a nossa motivação? A motivação da bodhisattva. Veremos daqui a pouquinho. O entusiasmo, o esforço alegre, a coragem. Sem ela, não vai acontecer. Flexibilidade, né? Leveza e vivacidade com a sua mente, que é o estado sem tensão. Então, não precisa ficar tenso assim. Relaxa, mas mantém a atenção. Então, ter essa flexibilidade. E se a gente distrair do objeto, volta. Não vai brigar. Entendeu? Distraiu, volta. Distraiu, volta. Distraiu, volta. Tá? Não tem rigidez nesse processo. O método tem lá tudo organizado. Mas se a gente distrair, volta. Distrair, volta. A outra memória, né, que é a vigilância, que evita também o esquecimento da instrução e traz a concentração sobre o objeto. 6, né, que é aí mais específico da vigilância, né? Verifica a intensidade da nossa memória. Porque a vigilância é o espiãozinho, né? Ela fica ali olhando, ó, distraiu, entendeu? Tá fraco aí, volta para as instruções. Ela fica ali tomando conta, né? Aí depois, o 7º, a atenção, e o último, a equanimidade. Então, esses são 8 elementos, né, que é trazido nos comentários sobre as qualidades da meditação. Tá bom até aí? Acabamos o 8º capítulo. Então, vamos ver rapidamente o 9º capítulo. Tá? Como eu disse, é um sobrevoo lá na estação espacial, que vai falar, então, de sabedoria, prajna e vacuidade. O que vai acontecer aqui? Nós vamos adquirir a certeza da ausência de natureza própria de todos os fenômenos. Todos os fenômenos. Tá? É isso que vai acontecer com a gente quando a gente for praticar a tal da vacuidade. E aí, o que vai ser eliminado? Né? As nossas emoções perturbadoras, a nossa ignorância o quê? Dukkha Nikkhya Anatta, né? É isso que vai acontecer com a gente. Então, nós vamos viver dentro de um contexto de certeza, que é isso, que é a mente estável. Ela já entendeu, e não tem nada a ver com o nosso entendimento, que a gente destroça um livro de filosofia ou, sei lá, de física avançada, mas não sei o quê. Não é essa mente. É a mente que compreende profundamente. Tá? Porque tem muita gente que parece um gravador, repete um monte de bobagem, mas não entendeu nada ainda. Mas fica bem, né? No botequim, pega super bem, você entra lá, cerveja outro, fazer um comentário a respeito da vacuidade. Pega bem com a moçada. Entendeu? Mas não é esse, não. Trata-se de uma experiência aqui. Tá? E aí, segundo ponto, a motivação da mente do despertar. Essa é a nossa motivação. E eu vou ler aqui a melhor, né, a correta definição sobre a bodhicitta. Abre aspas. Eu colocarei todos os seres na categoria de completamente puros e Budas realizados, que destruíram os obscurecimentos e possuem as excelentes qualidades e passaram os 2 extremos, que é do eternalismo e do niilismo. Tá? Por isso que precisa de muita filosofia budista aqui para entender. Mas é essa aqui. Esse é o nosso objetivo aqui. Quando nós estamos praticando Dharma, esse é o nosso objetivo. Colocar todos os seres na categoria de Buda. Então, pessoa, se tem alguém na face desse planeta aqui, coabitando conosco, não estou nem falando dos 6 gênios, não. Alguém aqui dos 8 bilhões que você não considere como Buda, é porque você não chegou ao despertar ainda. Se você tem algum julgamento, algum pensamento ruim, alguma coisa, em respeito a quem quer que seja, é porque o serviço não foi feito ainda. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Os outros objetivos mundanos, vocês podem obter onde quiser, outra coisa. Mas aqui é a motivação da bodhicitta, por isso que nós estamos aqui. Aí é dito, compaixão e bodhicitta levam as instruções para a prática. Porque quem não tem compaixão e bodhicitta fica só na instrução.
Gente, tudo bem também. Todas as grandes universidades do mundo têm a disciplina de budismo, né? Lá dentro dos estudos asiáticos. Beleza, também são professores excelentes, top, tem muita literatura disponível e tal, mas são o quê? Professores, são eruditos. Mas aqui tem que ser erudito e realizado, como se diz. Uma pessoa que entendeu profundamente e mudou o seu coração, como diz o Kalu Rinpoche. Tá? Então, a compaixão é bodhicitta que vai transformar instrução em prática. E aí nós sabemos que prática é o quê? Método. Gente, vocês estão vendo que eu estou lá na estação espacial, né? Lá de cima, mas o negócio é bem mais detalhado aqui. Instrução é meio. Tudo direitinho. É assim, assado, segue assim, depois disso tem aquilo outro, tudo certinho. Não pode inventar a divindade se você quiser, não. Está tudo regulamentado, tudo escrito, tudo documentado. Tá? Mas como é que a gente vai ter, então, o desenvolvimento da sabedoria? Tossangon. Primeira coisa. Tossangon, de Gon, familiarização, dependendo do S, né? Se tá, o Sa, se está como prefixo, né? Dependendo da posição do Sa, o que ele vai ser? Familiarização ou meditação. O que é isso, gente? Shiné e Latom. Volta lá o que a gente acabou de falar. Shiné e Latom. União de Shiné e Latom vai vir, então, a sabedoria. Reconhecer que todos os fenômenos, nós, inclusive, nossa apreensão egocêntrica, são desprovidos de natureza própria. Que é a tal da vacuidade, que o pessoal acha que é um spa. Aliás, teve uma amiga minha, Márcia, lembrei de você, uma amiga não conhecida minha, a moça foi para um spa em Gramado, voltou Covid, disse que está lotado, Gramado, foi para um spa, achando que é assim um supra-assunto, a pobre. Voltou Covid, está internado. Lembrei de você. A pessoa foi achando que era uma coisa assim, sublime, mas pegou um avião, foi para Gramado. Chegou lá, voltou com Covid, quer dizer, não resolveu nada o problema. Mas as pessoas querem uma ilha da fantasia, uma coisa. Não é isso, não. Então, quando nós tivemos a compreensão, né, da falta de natureza própria de todos os fenômenos. Que a gente precisa entender o que é isso. Né? Não é só repetir feito um gravador, não. É assim que você vive? Então, é assim que nós vamos viver. Né? E é dito, né? No contexto convencional, nós vemos as formas, as cores e as características, mas com o aprofundamento da nossa sabedoria, nós vamos vendo os fenômenos todos como sem características. E essas duas sabedorias, né, que o Buda tem, que é da realidade relativa e última, é a liberação das obstruções que a gente já viu aqui. Primeiro, os obstáculos à meditação, e outra, as emoções perturbadoras, o karma e a ignorância. E aí uma frase lapidar. Gente, isso aqui são 2 livros maravilhosos, um deles do Dalai Lama, sobre o que vem a ser a paramita da sabedoria. Sansara é o modo de aparência. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho na história, que nós vamos contar. Então, Sansara é como nós percebemos a nossa experiência. Se é pelas aparências, vai sofrimento. Mas se a gente percebe a característica insatisfatória, a característica de impermanência, a característica de falta de natureza própria, nós deixamos esse samsara para experimentar o nirvana. E depois nós, nirvana sem ela, depois nós nos liberamos, que é nem samsara, nem nirvana. É a experiência profunda da realidade útil. Tá? Então, quem está entendendo o que eu estou falando, está vendo que eu estou lá de longe falando sobre isso. Né? E aí vem a explicação. Por que compaixão? Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Né? O que são todos os seres? Todos, sem exceção. São causados por causas e condições. Vivem as suas experiências de acordo com a originação interdependente. Todos, sem exceção. Mas, no fundo, o que eles são? Aquilo que nós vemos lá. São Budas puros e realizados.
que, por não terem se liberado dos véus, ainda estão no sofrimento. Então, essa é a justificativa filosófica por que a compaixão é necessária. Então, nós e os outros, todos os outros, nós somos o quê? Indiferenciáveis. Nossa apreensão egocêntrica é igual dele lá. Quem já conseguiu, com a sua prática, eliminar um pouquinho, dedicar a sua vida aos outros, sem querer nenhuma fama, sucesso, elogio, né, para si mesmo, realmente entregar isso, entendeu? Já está no caminho de compreender isso. Não tem diferença. Todos nós somos indiferenciados um do outro. E aí vem a explicação do Dalai Lama, né, sobre 4 conceitos assim complexos, que eu só vou dar um toque aqui, em relação à apreensão egocêntrica. Né? Tá, assim, primeiro, identificar a nossa vulnerabilidade. Nós tendemos a entender que tem uma mente, um ser, uma alma, um espírito, ou o nome que você quiser, que comanda a mente e que comanda o corpo. Mas, de fato, segundo a perspectiva budista, não tem esse sujeito que comanda isso, que seria uma alma que transmigra, um espírito que transmigre, né? A gente tem essa tendência a pensar isso, mas dentro da perspectiva budista não tem nada que permaneça. A única coisa que permanece é o nosso karma. Só isso, as ações positivas e negativas que nós praticamos. Todas elas. Então, isso é a única coisa que permanece. Não tem outra coisa que permanece. Então, por isso, reconhecer esse princípio que o Dalai Lama chama de vulnerabilidade. Né? Não existe esse ser, né, essa alma, enfim, que funcione de maneira independente do funcionamento do nosso corpo, da nossa palavra e da nossa mente. Então, começar a entender isso. Gente, eu estou falando aqui muito rapidamente, mas começar a se familiarizar com isso e, através da experiência meditativa, ver isso. Né? Segundo, avaliar a impregnação. Ou seja, que tudo é devido a causas e condições e nada existe de forma inerente. Todos os fenômenos são desprovidos de natureza própria. Então, esse é a impregnação de todos os fenômenos. Todos. Que seja um buraco negro, que seja um ovo, que seja a sua personalidade, a sua identidade, a sua alma ou a alma do outro lá. Todos. Né? Isso aqui, esses 4 elementos aqui estão presentes em todos os fenômenos. E aqui, sobretudo, a impregnação, a apreensão egocêntrica, que é o nosso maior probleminha que temos. Né? Terceiro e quarto, né? Avaliar a ausência de singularidade e a ausência de pluralidade. E aqui tem a ver com esse eu, maestro, em relação aos escândalos. O princípio da singularidade é ele e os agregados dele, né? Os escândalos. Então, eles são tão singulares assim, tão únicos assim, igual a nossa impressão digital? Ou ele é igual aos outros? Né? A impressão digital é só algo que está, né, nos nossos dedinhos? Entendeu? Ou é algo que nós impregnamos a nossa apreensão egocêntrica como sendo algo singular? Singular. Eu sou um ser único. Não, isso é um monte de quero e não quero. Só isso. E karma acumulado. Só isso, sério. Então, refletir sobre isso. E outro, né, essa ausência de pluralidade. Né? Se esse eu, né, se esse self aí, né, é um indivíduo, né, a parte dos agregados, né, que daí você pode
também questionar. Gente, são questões filosóficas aqui, Chitamatra, Madhyamika, enfim, complexo aqui, mas, enfim, estou falando para vocês o que vai acontecer. Se esse eu, né, o dê lá o nome que você quiser, se ele está unido ou não com os escândalos. E aí refletir sobre isso e depois meditar sobre isso, né? Ver cada elemento, um dos seus escândalos, como é que eles vão se deslocando de acordo com as experiências diversas, né? Porque os escândalos finalmente é o corpo de experiência, como é que eles transmigram de uma experiência para outra, né? De um segundo, de um bilionésimo de segundo para outro, né? E aí na frase lapidada do Dalai Lama, né? Se esse eu, né, esse nato, essa pessoa existisse de forma inerente, independente, ela deveria ser una aos agregados, né? Ser o possuidor deles e não desapareceria com a morte. Então são reflexões a respeito da nossa apreensão egocêntrica. Se esse eu que a gente acha que comanda a mente, que comanda o corpo, que comanda os escândalos, enfim, que é o rei ali da história, entendeu? Ele desaparece com a morte. Desaparece. Dentro da perspectiva budista. Tem outras tradições religiosas que acham que transmigra, mas aqui não, né? O que só que transmigra é o nosso karma. Só isso. O resto, tudo fica para trás. Tudo. Tudo fica para trás. Então, muita atenção com o que você está acumulando na sua experiência. Porque é isso aí que vai te acompanhar. E não é só na outra vida, né? Porque às vezes a gente acha que vai, ainda mais os jovens, né? Que acham que vão morrer daqui a 800 anos, né? Mas, enfim, o que é essa outra vida? Né? São 6 tipos de bardo, né? É o instante seguinte. Qual é o tipo de experiência que você vai ter no instante seguinte? É o que está no seu karma. Só isso. O que você vai estar amanhã fazendo? É o seu karma. O que você está fazendo daqui a 1 ano, 10 anos, 50 anos, 100 anos? Seu karma. Então, muita atenção com o que você bota na tua mochilinha do karma, porque é isso aí que a gente vai levar. E assim nós chegamos ao término do 8º capítulo, do 9º capítulo. Vocês nunca viram uma coisa tão rápida. Mas é isso. Quem tiver interesse de seguir na via, vai ver que gradualmente vai compreender esse tipo de experiência. E aí nós vamos ver o que? A dedicatória, que será a nossa dedicatória, que é o 10º capítulo do Bodhisattva Charabhatara. E eu recomendo a todos, né? O 9º capítulo, quem quiser dar uma olhada, pode ver, tem várias publicações com esse texto, mas, sobretudo, o 9º capítulo, ou 10º capítulo, que é o capítulo da dedicatória. Então, diz o Dalai Lama, tudo deve ser bom no começo, motivação da bodhicitta, bom no meio, a prática correta de acordo com as instruções, e bom no final, que é o quê? A dedicatória, que é isso que nós já estamos fazendo aqui agora. Que são essa união, esse caráter indiferente, né, que nós temos em relação a todos nós somos iguais, não é indiferença que não, né, mas a similaridade que nós temos com todos os seres que coabitam agora conosco nesse planeta. E aí a gente faz aspiração para nós e para todos eles, porque nós somos indiferenciados deles. Por esse é o benefício da dedicatória, né? Porque é dito que os méritos aumentam, né, indefinidamente, porque nós estamos reconhecendo essa mesma características, né, de existência de nós e de todos os seres, que seja formiguinha, que seja, enfim, um jogador famoso de futebol, que seja um presidente de um país, que seja quem quer que seja. Todos nós compartilhamos essa mesma experiência. Então, que todos possam trilhar essa via, né? Que todos tenham a felicidade sublime, né? Ainda que no momento estejam aprisionados nas estruturas mentais das quais é quase impossível escapar.
Olha que sentimento que nasce em nós, né? Pensa numa pessoa que você não gosta, quem quer que seja, entendeu? Ainda no momento estão aprisionados nas estruturas mentais, que é quase impossível escapar. Porque não tem instrução, como é que a pessoa vai sair? Olha que sentimentos de compaixão infinita vai surgir aqui. Que eles despertem a sabedoria e a compaixão, sintam empatia e generosidade pelos outros e desenvolvam a humildade. Não sintam hostilidade, maldade, ganância, egoísmo, preconceito, nem tendências pelo outro. Que eles tenham as condições mantenedoras para a prática e a inspiração espiritual. Que eles tenham condição. Material é preciso isso. Né? Com fome é muito difícil praticar. Tem lá os iogues e tal, não sei o quê. Mas, enfim, a gente já não chegou nesse nível, não. Que eles preservem os seus votos de liberação individual, os votos do Mahayana, né, o voto de Bodhisattva, e os Samayas, do Vajrayana. Que eles respeitem seus votos, né, os seus 3 tipos de votos. Que sejam abertos para receber todas as bênçãos. Porque tudo se torna absolutamente perfeito quando nós nos liberamos dos nossos véus. E aí sim a gente vive num campo de bênção que já está aqui. A gente só não vive assim por conta dos nossos obscurecimentos, mas que todos tenham essa experiência, né? E que as dores deles amadureçam em mim e a virtude, né, dos bodhisattvas, as minhas virtudes, proporcionem felicidade a eles. Um tonglen profundo, que todo receba em seu coração todos os sofrimentos de todos os seres, né? E que eles tenham, né, que você, a sua virtude, né, de você como bodhisattva, né, de você como praticante, que toda a sua virtude, né, seja causa de felicidade, né? A meditação sublime da igualdade e de Tonglen aqui, né? E aí vem outro versinho que é dito, né, que é o preferido do Dalai Lama, né? Enquanto durar o espaço, enquanto durarem os seres sencientes, que eu possa ficar para pacificar os sofrimentos. Então, essa é a nossa caminhada de Bodhisattva. É assim que o Bodhisattva se conduz, né? Essa estrofe 55. A gente está quase chegando aqui no final, na edição 58, né? Entender que todos nós temos a natureza de Buda, sábia para criar uma existência íntegra e elevada para nós mesmos e os outros. E aí, nos comentários é dito, é preciso que a gente pense, né, fora da casinha, fora do nosso casulo, da nossa pensão egocêntrica, né? E assim nós criaremos condições para realmente servir a todos, sem distinção. E aí vem o versinho 57, né? Que o Dharma, único remédio para o sofrimento, seja a fonte de toda a felicidade, seja materialmente apoiado e honrado e permaneça por muito tempo. Então, o Shantideva nos lembra aqui, né, da importância que tem o Santo Dharma para realmente terminar com o nosso sofrimento, para que a gente possa se estabelecer na perfeita e sublime liberdade e felicidade, que ele seja materialmente apoiado e honrado e permaneça por muito tempo. Porque está lá, né, entre as 10 liberdades, é uma das liberdades que a gente tem dos benfeitores. E as condições são muito frágeis. Vocês acham que o Dharma é uma coisa? Nós estamos em Kali Yuga. Então, para reunir as condições para isso aqui estar acontecendo, causas muito frágeis precisaram ser reunidas. E uma delas é a condição material aqui, né, que está apoiado em um benfeitor. E o mérito disso aqui
vai cair na conta dele. Então, a importância que a gente tem de realmente apoiar o Dharma materialmente, né? E honrar essa nossa prática. E que ele permaneça por muito tempo. E aí ele termina no versinho lá, estrofe 58, onde ele faz uma homenagem a Manjushri, né, que foi, enfim, inspirador desse texto todo, e é assim que ele termina. Agora, já passamos aqui um pouquinho, será que dá tempo da gente contar a historinha? Tão bonitinha. Vou tentar ser breve. Tá? A dedicatória já foi feita, né? Então, que todos seres realmente se beneficiem. Porque é a introdução do nosso próximo ensinamento, que é o ensinamento do Dhammapada, que é o nascimento do príncipe Siddhartha. Porque você pede, Hã? mas quando a gente pede para você, você não fala isso. Gente, eu não estou ouvindo direito. O que é? Eu acho que foi que não era aqui, Lama, acho que a pessoa estava falando e abriu o microfone. Entendi, tá bom. Bom, então vamos lá. A historinha do Siddhartha, porque a gente vai entrar no Dhammapada, então só para ver como é que foi a história do menino Siddhartha. Siddhartha, quando ele nasceu, o pai dele, né, o Suddhana, pediu para que um vidente fizesse uma previsão. E aí disse que ele seria, né, se ele ficasse num palácio, ele seria um monarca universal, e se ele seguisse a vida de um Shramana, né, de um monge errante, ele seria Deus de deuses e homens, né, seria um senhor de deuses e homens. E aí, o que o Suddhana fez, né, que era o pai dele? Construiu 3 palácios maravilhosos, um para cada estação do ano, né? Dentro dele tinham 500 musicistas e elas dançavam, eram lindas, nem gordas, nem magras, nem altas, nem baixas, tinham uma pele fresca, maravilhosa, e estavam ali para atender todos os desejos do príncipe. Imagina, em 3 palácios eram 1.500 mocinhas, né? Maravilhosas, capazes de seduzir até os mais sábios. E esses palácios eram lindos, né, ricamente adornados, tinham corredores, né, no exterior com árvores frutíferas, lagos com muitas flores, tudo muito com perfumes maravilhosos, pássaros de 1000 espécies que cantavam em uníssono. Mas o rei transformou isso numa prisão para o príncipe, para ele ficar aprisionado ali, para ele poder ser um Chakrabarti, né, um monarca universal. E aí colocou gansos e outros animais, garças, né, que faziam a patrulha, então qualquer movimento, a porta, quando se abria, fazia um movimento imenso, né, um barulho terrível que era ouvido a muitas milhas de distância, e colocou muitos funcionários e ministros para tomar conta para que ninguém escapasse dali. E aí o Buda, né? O Buda não, que ele era o príncipe Siddhartha ainda, com 17 anos, porque ele estudou, ele praticava esportes e tal. Ele, com 17 anos, ele já sabia todas as escrituras e já era, né, mestre de muitas pessoas, né? E aí o pai dele arrumou a Gopa, que era a esposa dele. E aí ele se casou com a Gopa e tal, tiveram o menino Raula, que foi o filho deles. Mas aí, com 19 anos, o Buda, né, o príncipe Siddhartha, que ele ainda era o príncipe ainda, resolveu reunir toda essa turma aí. Reuniu num ambiente só essas 1.500 moças, né, todas elas, e aí fez com que elas dançassem, tocassem músicas maravilhosas e tal. Tudo por quê? Para cansar e ele pudesse finalmente escapar, né? Só que uma abertura aqui, o Buda já tinha tido os 4 encontros, que não é relatado nessa historinha aqui. E aí o Buda olhou para aquela cena que estava ali, as 1.500 mulheres musicistas, dançarinas, todas maravilhosas e Gopa. E aí ele viu elas todas como marionetes de madeira, os intervalos das suas articulações era com pedaços de bambus entre nós, as mãos e pés sobre a terra, com lágrimas nos rostos. Elas babavam, estavam cheias de suor, deitadas sobre os tamborins, os cabelos em desordens, seus berloques, que antes se agitavam, né, e tinham
joias de pérolas brilhantes, tecidos maravilhosos, estava tudo colocado no chão. E aí os gansos e as garças também dormiam profundamente. E aí o Buda, o príncipe Siddhartha, olhou para Gopa, a mulher dele. Como é que ele viu? Seus cabelos, crânio, ossos, dentes, unha, pele, carne, humores, sangue, medula, cérebro, tendões, veias, coração, fígado, baço, rins, pulmões, intestino, estômago, olhos, lágrimas, fezes, urina, saliva, e os percebeu como dessecados no interior e por fora como um saco cheio de carne. Nada que fosse admirável. Os orifícios o faziam ter ânsia de vômito, tal como um objeto admirável por fora, mas cheio de fezes, urina, pus e sangue. E aí ele disse: os tolos se enganam com as aparências, mas os sábios veem a realidade e fogem das aparências para muito longe e mantêm os olhos fechados. E aí ele olhou isso tudo e viu que todos os fenômenos são como uma ilusão e são destinados à decomposição, né? Todas as formas compostas são destinadas a desaparecer. E aí aquelas mulheres como cadáveres, ele foi vendo aquilo tudo e olhou para o céu, cheio de estrelas, né? Onde ele pôde ouvir muitas músicas e sentir odores maravilhosos. E aí ele resolve sair. Só que tinha um problema lá da porta que fazia barulho. Aí os deuses que estavam assistindo isso tudo o assistiram na sua saída, levantaram os pés do cavalo, né? Porque o Chandaka, que era o cocheiro dele, tinha colocado os arreios no cavalo. Eles suspenderam as patas do cavalo e ninguém no palácio viu a saída dele. Então é dito, né, que o Buda, o príncipe, renunciou à sua dignidade de um Chakravartin para submeter a todas as asceses para poder liberar todos os seres do sofrimento. Essa é a maneira pela qual o Bodhisattva concentra seu coração na paramita da concentração. Então, é assim que o príncipe Siddhartha, abrindo mão, né, de todos as maravilhas de ser um monarca universal, compreendendo a natureza, que é sofrimento, que é impermanência, ele parte, então, na busca da ausência de natureza própria de todos os fenômenos. E ele vai praticar as mais profundas asceses, então, para poder atingir esse perfeito e sublime despertar. Tá? Então, é assim que nós concluímos o estudo do Bodhisattva Charyavatara. Em janeiro, iniciaremos o estudo do Dhammapada, onde nós vamos ver o ensinamento do Buda mesmo. Tá? Então, nós vamos ver, né, são 426 estrofes, nós vamos ver ao longo de muito tempo, que tem muito conteúdo para a gente trabalhar, isso atendendo tanto as pessoas que estão chegadas novas no Dharma, para ter contato no que realmente se baseia o ensinamento do Senhor Buda, mas como são estrofes ditadas pelo próprio Buda, ditadas não, elas foram registradas, né, pelo próprio Buda, mesmo aqueles praticantes que já estejam um pouquinho mais avançados terão a capacidade de ver a profundidade de que tem em cada uma das estrofes, tá? Porque cada uma delas, eu já estou fazendo uma tradução nova, então tem muito trabalho aí. Tá bom, gente? Então, dedicatória feita, que a gente realmente tem esse sentimento de que todos nós estamos no mesmo barco e temos esse sentimento realmente de que todos os seres, né, merecem o perfeito e sublime despertar. Tá bom? Então, vamos concluir por aqui, que vocês tenham uma semana maravilhosa, né? Aproveitem tudo, semana que vem vocês estarão com a Madre Meia, e dia 1º de janeiro estaremos aqui, dependendo das causas e condições, dando início, então, ao estudo do Dhammapada. Tá bom? Tudo maravilhoso para vocês. Até breve. Querido Lama.